Vamos à nossa reflexão acerca dos textos das Escrituras desse 26º domingo do tempo comum. Para isso, invoquemos o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Escutemos o Evangelho deste domingo. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus não reprova um homem que estava realizando milagres em seu nome e que não pertencia ao colégio apostólico. Para além das estruturas que Jesus instituiu, há um agir do Espírito Santo. Jesus disse que se poderia prever a direção do vento. No entanto, a direção do agir do seu Espírito é imprevisível. Por isso, quando o apóstolo João se dirige a Jesus dizendo que havia proibido aquele homem de continuar realizando milagres em nome do Senhor, Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Isso coincide com aquilo que diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Jesus disse também no Evangelho de hoje: quem não é contra nós é a nosso favor. Se uma pessoa realiza gestos de bondade, ela pode estar sendo sim agradável a Deus, mesmo não tendo muito conhecimento da verdade, porque Deus leva também muito em conta a nossa vida. E o amor é o que mais agrada nosso Senhor. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs, Deus quis instituições que fossem instrumentos para Ele atuar o seu amor em favor do seu povo. No Novo Testamento temos realidades ainda mais diretamente relacionadas ao Cristo, porque instituídas diretamente por Ele. Temos a igreja, temos os sacramentos, a hierarquia, o sacerdócio,
mas isso não significa, em hipótese nenhuma, monopólio do agir de Deus. Deus vai além daquilo mesmo que Ele instituiu, porque Ele age movido por amor, e cada ser humano foi criado por Deus, é sua imagem e semelhança, por isso é capaz de atos de bondade, é capaz de agradar a Deus, mesmo não o conhecendo de forma tão direta. As religiões não cristãs são portadoras de valores que, em certo sentido, coincidem com os valores do reino. É por isso que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, diz que as pessoas de outras religiões, ou seja, religiões não cristãs, não estou falando de cristãos separados, mas outras religiões, podem ser salvas, tendo uma consciência reta. De alguma forma, Deus estabelece um ligame dessas pessoas com a obra salvífica de Cristo na cruz. Um ligame infuso, mas real, que possibilitará a salvação dessas pessoas, sempre pelos méritos de Cristo. Não há salvação sem a atuação de Cristo, mas essa atuação de Cristo Ele realizou por todos os homens, de modo que mesmo que a pessoa não tenha tido a oportunidade de ter de forma explícita o anúncio da obra salvífica de Cristo, ou seja, a proclamação da sua paixão, morte e ressurreição, fundamento da salvação de todo gênero humano, Deus pode estabelecer um ligame misterioso, mas que atua o agir salvífico de Cristo na vida destas pessoas. Obviamente que isso não significa relativizar o lugar da igreja no desígnio de Deus. Mas também não se pode querer amarrar Deus, porque Ele sempre é livre no seu agir movido por amor. É preciso, quando se fala das outras religiões, das religiões não cristãs, é preciso, no entanto, um profundo discernimento. Se há valores, há também ambivalências, erros, idolatrias, visto que muitas vezes o trigo está envolto em joio. O decreto ad gentes do Concílio Vaticano II fala até mesmo que pode haver, em certos casos, um influxo do maligno. É preciso um discernimento. Mas já os padres da igreja, os primeiros teólogos da igreja, afirmaram que viam sementes do verbo na cultura grega. E o documento de Puebla, referindo às culturas aqui no nosso continente latino-americano, antes da chegada de Cristóvão Colombo, enfim, daqueles que vieram da Europa e trouxeram o anúncio cristão a estas terras. O documento de Puebla afirma que, de algum modo, Deus estava já preparando essa cultura para o anúncio evangélico.
e havia, por certo, valores. Isso nos deixa mais otimistas. Deus é soberano, Ele é amor, Ele é o Criador de todo o gênero humano e os criou à sua imagem e semelhança. Se o pecado embaçou essa imagem e semelhança, mas não desestruturou, de forma que o ser humano é capaz de ter por intuições certo conhecimento da verdade, ou até mesmo do Deus verdadeiro. É importante, irmãos, também termos clareza acerca das nossas relações com nossos irmãos cristãos separados. Se até mesmo não cristãos, pode ter de algum modo uma atuação desse espírito no seu coração. Quanto mais cristãos que partilham conosco a Escritura, o batismo. São João 23 dizia: o que nos une é muito mais do que o que nos desune. Somos chamados à vivência do ecumenismo. Ser cristão, portanto, irmãos, é ser pessoas abertas ao diálogo, a reconhecer o diferente, estando prontos a aprender com cada pessoa humana. Ser cristão é ser ecumênico, é ser aberto, não ser sectário e ao mesmo tempo ser convicto daquilo que ele crê, não relativizando a verdade, mas compreendendo que podemos colocar em comum aquilo que é comum e que coincide com os valores do reino de Deus e, no caso de cristãos, com a revelação bíblica. Devemos estar abertos sempre para reconhecer que a obra salvífica de Cristo tem uma perspectiva universal e, portanto, as pessoas podem ser incluídas nela por meios misteriosos que só Deus conhece. E o Espírito de Deus pode atuar de alguma forma, mesmo onde o conhecimento de Cristo não foi explícito pelo anúncio. Vamos orar, meus irmãos e irmãs, pedindo a nosso Senhor que Ele nos dê essa capacidade, esse discernimento, mas também essa abertura, essa capacidade de diálogo, até mesmo com os não cristãos, e diálogo também com os cristãos, nossos irmãos separados. Nos coloquemos em oração. Senhor, dai-nos a graça de superarmos todo sectarismo, todo fechamento, para abrirmos aos seus sinais nos corações. Dai-nos o discernimento para acolher o bem e evitar tudo aquilo que não se conjuga com a verdade e com os valores do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a abrir-nos ao diálogo, sendo capaz de praticar o bem em parceria com todas as pessoas de boa vontade que se dispõem em servir a dignidade da pessoa humana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir Tua palavra, queremos
tua palavra